Vasco da Gama. Ele não tem condições. Ele tem que ser a quinta opção do elenco do Vasco da Gama. Mas está longe de ser um jogador unanimidade entre os torcedores do Vasco da Gama. Então tem algumas decisões do Fernando Diniz que eu não concordo. A derrota para o Ceará deixou um gosto amargo e repercutiu forte no cenário esportivo. Mas quem não deixou passar em branco foi Pedrosa, que trouxe uma análise dura, sem papas na língua e colocou o dedo na ferida. Ele não para por aí. Durante o comentário, ele mirou diretamente um jogador do Vasco e disparou críticas pesadas, deixando claro que algo precisa mudar urgentemente. Afinal, quem foi o alvo dessa bronca? O que exatamente Pedrosa falou? Prepare-se, porque você vai acompanhar agora uma análise que promete mexer com a torcida e levantar muitas discussões sobre o futuro do time. O que é verdade também, e eu canso de falar isso pra vocês há muito tempo, mas não é pouco não, é que o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, o volante, não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Ele não tem condições. Ele tem que ser a quinta opção do elenco do Vasco da Gama. E hoje, sem Jair e sem Tietê, essa dificuldade nessa posição de volante fica ainda mais clara. Porque o jogo que o Matheus Cocão fez hoje, no primeiro tempo, é um jogo horroroso. Ele foi disparadamente o pior jogador em campo. Mas o Fernando Diniz ama o Matheus Cocão. Ama. Ele adora o Matheus Cocão. É verdade, repito, que ele estava sem o Jair, sem o Tietê. Mas ele poderia ter feito outra opção. Ele poderia ter colocado outro jogador. Que fosse, como ele fez até, e não me agrada muito, mas ele fez no segundo tempo, o Nuno de 8, que colocasse o Robert Renan de volante e o Carlos Costa na zaga, que ele colocasse o Paulinho, que ele colocasse o Matheus França como mais um meia e deixasse o Barros como volante. Ele poderia fazer o que ele quisesse, principalmente no segundo tempo. E aí, cara, o que fica constatado é que, mais uma vez, jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco da Gama estão prejudicando o clube. E, logicamente, eu não estou falando do Paulo Henrique. O Paulo Henrique cometeu uma falha grotesca, mas ele já salvou o Vasco diversas vezes. O Cocão não. O Cocão é figurinha repetida quando se fala em erro, em entrega de gol, em pontos prejudiciais que acontecem para o Vasco da Gama. O ano de 2025 do Matheus Cocão não o credencia em nada a ser utilizado como titular do Vasco da Gama. E para piorar, a gente ainda vai falar da inoperância que, infelizmente, o atacante Verratti promoveu hoje no jogo. Mas tudo isso a gente vai comentar com calma. E hoje, para ser muito honesto, eu não vou colocar a culpa especificamente no Diniz. Eu acho que ele tem a sua parcela, mas hoje, de verdade, a gente tem pontos a discutir sobre o Diniz. É importante a gente discutir sobre o Diniz, mas hoje o Vasco novamente não venceu por erros individuais. Um primeiro erro que um jogador profissional não pode cometer, que é um passe para o lado vergonhoso entregando a bola para o Ceará, e o segundo erro de cobertura, que era para o Paulo Henrique zerar a bola, e ele se atrapalha completamente. Ele, que é tão bom nesses duelos físicos, é tão bom nesse quesito de cobertura, acabou cometendo uma falha grotesca, tá? Mas vamos ao início, vamos na ordem cronológica. Eu já te peço aqui para deixar o seu like, para se inscrever no canal do Pedrosa, porque a gente está sempre aqui nos pós-jogos do Vasco da Gama, fazendo essa live informativa de análise e também sobre tudo o que acontece no Cruz Maltino. Compartilha com a galera aí, é muito importante você deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. Vamos lá. O Vasco da Gama hoje não teve o Lucas Piton, não teve também Jair e Tietê machucados, Jair com uma lesão bem mais grave, e o Tietê também, que está com um problema e não conseguiu jogar tantos minutos contra o Botafogo, ficou fora dessa partida, está sendo preparado para jogar contra o Flamengo. Então o Fernando Diniz optou pelo Matheus Cocão na vaga de segundo volante. Mesmo ele não tendo qualidade para jogar nessa posição, e muitas vezes ele tem, eu não vou nem dizer características parecidas, porque o Barros é muito melhor do que o Cocão, mas é a mesma história do Cocão e Hugo. Jogadores dessa maneira, que não tem uma criatividade exacerbada, que não tem uma criatividade muito grande, eles não podem jogar juntos, porque além de eles serem fracos tecnicamente com a bola no pé, eles são jogadores que se anulam em campo. E essa posição do Matheus Cocão e com o Barros me lembrou muito o que tinha acontecido no ano passado
quando o Hugo Moura jogava com o Matheus Carvalho, em que eles até conseguiam fazer alguns bons jogos, mas em outros eles acabavam fazendo uma equipe lenta, uma equipe que falhava e tudo mais que vocês sabem o que acontece com esses dois atletas. Então, hoje, o Hugo não esteve à disposição. E ele seria, na minha visão, até o substituto natural, porque o Hugo ele pode não ser um grande volante, ele pode tecnicamente não ser um grande jogador, mas eu acho que ele está num momento melhor, bem melhor do que o Matheus Cocão, e ele voltaria, na minha visão, para a posição de primeiro volante com o Barros. Então eu acho que poderia ter um encaixe um pouquinho melhor. Porque o ano do Matheus Cocão é uma vergonha. Ele não tem nível para jogar num time de Série A, muito menos nível para jogar no Vasco da Gama. Esse que é o ponto. Esse é o principal ponto. Então, se você for pegar a escalação, ele coloca o Puma Rodrigues na lateral esquerda de novo. O que também, repito, não gosto. Não gosto. Joga torto. Joga torto. Mais uma vez não fez um bom jogo, mais uma vez errou passes, errou até domínio justamente porque estava numa posição invertida, que não é a dele. Acho que não é um jogador que compromete com a bola no pé, tem digamos assim, valências com a bola no pé, mas sem a bola no pé tem muita dificuldade. Não gosto, prefiro que coloque um lateral da posição e nesse caso nem seria o Vitor Luiz, que eu respeito, mas eu gostaria muito de ver o Leandrinho jogando naquela lateral, o Leandrinho sendo o cara da posição ali. Mas está longe de ser um jogador unanimidade entre os torcedores do Vasco da Gama. Então tem algumas decisões do Fernando Diniz que eu não concordo. Essa, por exemplo, que ele acabou de mencionar na entrevista coletiva, eu discordo totalmente. Era jogo porque ele poderia ter tirado, sim, o Verratti. Mas ele analisou ali e ele vai defender a análise dele. Mas ele vem defendendo o Verratti já há muito tempo, mesmo o Verratti não vivendo a sua melhor fase. E os números ilustram muito bem o que o Pedrosa acabou de mencionar. Porque o saldo de gols do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro é ridículo. O Vasco fez 32 gols e tomou 33. Fez 33 e tomou 34. Ou seja, menos 1 de saldo. É ridículo. Então, cabe muito em cima do comentário do Pedrosa. Que se não fizer 3 gols, vai perder a partida ou não vai ganhar o jogo, vai empatar. Então, o jogo de ontem, de fato, tem um gosto extremamente amargo, um gosto de derrota, e sobre os confrontos que vem pela frente aí, sem sombra de dúvidas, o Ceará em São Januário era o mais fácil. Você pegar o Flamengo agora, que é o líder, que está fazendo uma baita temporada, e você vai com um empate desse para pegar o Flamengo, é óbvio que mexe com a autoestima dos jogadores, mas enfim, cada jogo é um jogo. E até a maior alegria que o Vasco teve nessa temporada, que é classificar em cima do Botafogo, foi com 2 empates. O Vasco não ganhou do Botafogo. Essa que é a questão. O Campeonato Brasileiro ele tem um teor diferente, você precisa vencer os jogos, você precisa pontuar. Eu sei que o Fernando Diniz tem essa cultura de, o resultado e tal. O resultado nesse momento pro Vasco é o mais importante. Do 10º para baixo, sabe só quem venceu na última rodada agora do Campeonato Brasileiro? O Fortaleza. Todos os times não ganharam. E que venceu o Vitória, né? Venceu o Vitória, é isso que eu tô falando. Ou seja, era um momento... Era uma rodada perfeita pro Vasco conseguir somar mais dos 2 pontos. O saldo do Vasco, Vene, eu concordo que é ridículo, porque toma muito gol. Mas se você for comparar com os adversários, é o melhor saldo que tem. O saldo do Vasco é melhor do que o do Bragantino, que é o 8º colocado do campeonato. Então, assim, era o momento ideal para você vencer. Ficaria com saldo 0, ficaria com 25 pontos. Mais próximo ali da zona de classificação da Copa Sul-Americana, teria uma oportunidade de pegar uma sequência difícil, mas pelo menos com moral para isso, porque conseguiu uma classificação e teria vencido dentro de casa e não conseguiu. E aí, cara, o rapaz que olha os números e pensa assim, cara, vamos dar fazer uma análise fria do trabalho do Fernando Diniz, é para ficar aterrorizado, é para ficar nervoso, porque os números são horrorosos. Principalmente dentro de casa, que sempre foi uma fortaleza do Vasco. Ele comenta isso ontem. Porque o Vasco é muito forte em São Januário. Cadê? Que o Vasco é muito forte em São Januário, que o time não ganha 4 meses em casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vou repetir. Ontem, pra mim, o Diniz, ele tem culpa? Tem, mas ele é o menor dos culpados. O culpado ontem foi o Matheus Cocão e o senhor Paulo Henrique, que tem muito crédito. Matheus Cocão, que não pode jogar com a camisa do Vasco, e o Paulo Henrique, que é um jogador muito bom, mas que infelizmente falhou ontem. Recado pro Diniz. Vamos olhar pra base, Diniz. Porque eu botei o GB e muita gente criticou. O GB nem jogou direito.